Olá, aluno, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula, tá? Sobre a parte de revisão de CLP. Então, o que que nós vamos ver aqui para poder revisar esse conteúdo bem abrangente aí, que querendo ou não, vai fazer boa parte aí da sua vivência aí na área acadêmica e até mesmo profissional, tá? Na área de controladores lógicos programáveis, tá? Então, o conteúdo vai ser o seguinte, tá? Nós vamos definir o que que é o CLP, aplicações do CLP, classificação do CLP, tipos de sinais, entradas e saídas digitais e analógicas, mapeamento de entradas e saídas, software de simulação, software de programação e a norma IEC. Beleza? Então, vamos ver aí passo a passo para você revisar todo esse conteúdo, ok? Então, primeira coisa, automação em CLP. Para uma planta ser controlada, ela precisa compor os seguintes componentes, né? Então, nós precisamos saber o que que são sensores. Sensores, eles vão sentir o ambiente, tá? Então, aqui eu estou trazendo um exemplo, fosse, por exemplo, o termopar, né? E aí, eu vou ter o controlador que vai receber esse sinal do meu sensor. Ele vai processar essas entradas e vai atuar onde? No processo. E no processo seriam os atuadores. E os atuadores vai estar basicamente ali atuando no processo, que nesse caso aqui pode ser por uma contatora, que essa contatora aqui vai fazer girar ali esse ventilador acionado pelo CLP, tá? Beleza? Então, todo o CLP ele vai trabalhar dessa forma, vai ler os sensores e aí vai, de acordo com a sua programação, vai atuar ali os atuadores atuando diretamente no processo, tá? Falando um pouquinho sobre o sistema de verticalização, né? Para alcançar, né, a integração vertical, existem alguns sistemas que devem ser utilizados pela planta, de modo a facilitar e permitir a troca de informação vertical, e os principais sistemas serão de sistemas são o CLP. Então o CLP ele vai fazer boa parte ali da pirâmide da automação, tá? Temos sistemas escadas, que seria o sistema de supervisão e aquisição de dados. O MES, que é o Manufacturing Execution System, que ele vai estar acima do sistema supervisório. E o ERP, Enterprise Resource Planning, que nada mais é que ele vai estar ali no topo do gerenciamento ali de toda a automação, tá? Então, só exemplificando aqui, nos dispositivos de campo nós temos os sensores, inversores, servos e robôs, e entre outros. Acima dessa camada aí nós temos os controladores de processo, que no caso é o CLP e HM. Temos também o sistema supervisório, que seria o sistema SCADA, tá? Que querendo ou não, ele vai supervisionar os meus CLPs e HMs, tá? E aí temos o gerenciamento da planta, de toda a parte ali de mão de obra, de sistemas ali que vão estar obra-prima, quer dizer, que seria a questão ali do fluxo ali de todo o processo produtivo. E por último temos o gerenciamento total, que ele vai estar ligado acima de todos os sistemas que estão abaixo dele, que seria o MES, supervisão, controle. Querendo ou não, ele vai conseguir visualizar o que está acontecendo na sua fábrica, ok? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos CLPs. Os CLPs, eles podem ser classificados pelo seu porte, tá? Então, eu tenho um CLP de pequeno porte, a gente pode chamar de micro CLP. Geralmente, quem faz parte dessa família seriam os relés programáveis, porque eles têm poucas entradas e poucas saídas, tá? E aí, ele também é mais utilizado em lógicas aí, mais fáceis, mais tranquilas, que não exigem muitas entradas e muitas saídas. Temos um CLP de médio porte, que aí ele vai ter basicamente boas entradas e boas saídas, ou seja, um número razoável ali, cerca de 16, 18, 20 entradas, 20 saídas. Então você vai ter um CLP dessa forma. Tem um CLP de grande porte, que aí você vai ter várias entradas e várias saídas para poder comandar, ou seja, é um processo que vai ter um maior número de atuadores e sensores trabalhando em conjunto, tá? Também eu posso definir por sua arquitetura, tá? Então aqui eu posso ter, por exemplo, né, um CLP modular, que eu tenho aqui a minha CPU, a minha fonte, eu vou montando ali
basicamente os cartões de entradas e saídas. Já eu tenho o CLP compacto, que nesse caso aqui eu já tenho ele basicamente fixo, não posso alterar o número de entradas e saídas, beleza? E agora falando sobre os tipos de sinais do CLP, tá? Então, o que é um sinal? É uma representação de informação em forma de um valor ou de uma curva de valores de uma grandeza física. Top, né? Então, seria essa a definição. E no CLP, quais são os tipos de sinais que nós temos? Sinais analógicos, que representam uma variação contínua ao longo de um tempo, podendo ser caracterizados de uma amplitude ou frequência bastante de variáveis. Então, resumindo, o sinal analógico ele sempre vai variar em relação ao tempo, tá? Então, por exemplo, a temperatura, umidade, são valores, são variáveis que elas variam em relação ao tempo. Temos também sinais digitais, sinais do tipo binário, que é uma sequência de dois níveis de impulso com amplitude definida e que, num caso, vai ter somente dois valores, ou é 0 ou é 1. Então, o gráfico dele vai ser dessa forma, ou está ligado ou está desligado, ou é falso ou é verdadeiro. E aí, basicamente, você vai ver bastante fluxos, né, de programação falando que ou você usa 0 ou 1, ou falso ou verdadeiro, true ou false, low ou high, chave aberta ou chave fechada. Então, só tem dois estados no meu processo, tá? Através de sinais digitais. E aí, quando nós temos já essas duas definições, nós vamos trabalhar com a parte de entradas digitais. E essas entradas nada mais é do que aquilo que vai captar em relação ao meio ambiente. Então, como mencionei alguns slides anteriores, eu falei que essas entradas elas são basicamente ligadas aos sensores, que elas vão sensoriar o que está acontecendo no ambiente e vai mandar esse sinal para o CLP. Tá? Então, nós temos exemplo aqui, botões, pressostatos, termostatos, chave de nível, botoeira, sensor de proximidade, chaves fim de curso. São todos exemplos aqui de entradas digitais. Tá? E nós temos dois tipos de entradas, tá? Entrada do tipo N ou do tipo P. Então, o que seria isso, né? Então, vamos mostrar essa relação. Quando o CLP ele reconhece a entrada como potencial negativo da fonte de alimentação, seria do tipo N. E o inverso seria quando ela reconhece a entrada, o potencial positivo na alimentação. Em ambos os casos, a falta do sinal caracteriza pelo nível lógico 0 e a presença do sinal nível lógico 1. Então, como que eu faço para conectar um sensor PNP ou NPN? Quando a gente vê essa sigla PNP, a prioridade vai ser do sinal positivo, tá? Então, você vai ter que ligar, basicamente, a sua carga vai estar conectada ali ao positivo. O sinal dele vai ser positivo. Já o sensor NPN, eu vou ser o contrário. Quando acionado, o sensor NPN vai ser conectado ao negativo da carga, tá? Então, nesse caso aí, você vai ligar o negativo na carga em relação ali o que seria o sensor PNP, tá? Então, sensor PNP, você vai ligar a carga no positivo. Já o contrário seria o NPN, tá? A sua carga, né, vai ser no negativo, tá? Então, quando a gente fala assim que a carga entende-se que o dispositivo que é controlado pelo sensor com uma lâmpada ou uma entrada do CLP, beleza? Temos aqui as saídas digitais. As saídas digitais são utilizadas para acionar atuadores como lâmpadas, contatoras, válvulas solenoides, motores, entre outros dispositivos, e podem ser encontrados basicamente em três tipos, tá? Então, basicamente, temos tipo de saída relé, saída transistor e saída triac, tá? Então, atuadores são todos aqueles que vão atuar no meu meio ambiente. Então, saídas a relé. Quais são as principais características, né? Então, ele consegue acionar cargas alimentadas em corrente contínua e corrente alternada. A saída é praticamente imune a qualquer tipo de transiente da rede, tá? Possui uma pequena vida útil dos contatos, ou seja, um desgaste mecânico, porque a saída dele é relé, e tem uma resposta mais lenta em relação aos outros tipos de saída, tá?
O próximo seria as saídas a transistor, né? Possuem comutações em alta velocidade, aciona cargas alimentadas em corrente contínua e pode suportar uma corrente de até 1 ampere. Não há desgaste mecânico, pois utiliza as propriedades do transistor, que é um semicondutor. Então ele vai ter uma resposta rápida quando nós trabalhamos com o tipo de saída a transistor. E temos um saída a triac, tá? Que nada mais é que ele vai ter uma vida maior em relação à saída relé, aciona cargas, né, de corrente alternada, pode suportar corrente de até 1 ampere e não há desgaste mecânico, pois utiliza a propriedade do triac, que é um semicondutor. Então ele vai ter sinais rápidos, porém ele é utilizado para você trabalhar com corrente alternada, tá? E aí, quando nós falamos de entradas analógicas de tensão, tá? Nós temos aqui a leitura de uma entrada analógica, ela pode ser de 0 a 10 volts, de 1 a 5 volts, de 1 a 10 volts, de menos 10 a 10 volts. E aí o tipo padrão depende do tipo de sensor que você vai utilizar, tá? Então, uma entrada analógica, ela vai ver uma variação em relação ao tempo, como eu já havia mencionado. Então, um exemplo disso pode ser um termopar, uma célula de carga, um sensor de posição. Posso também ter uma entrada analógica de corrente, que aí ela vai fazer uma leitura de 0 a 20 mA e de 4 a 20 mA, dependendo do tipo da aplicação, tá? Então você consegue ali fazer uma variação, fazer uma regra de 3 para poder comparar esses valores, ok? Saídas analógicas, né? Nós temos, né, da mesma forma, que são saídas de tensão, que pode ser de 0 a 10, menos 5 a 5 volts, ou de corrente, que é de 0 a 20 ou de 4 a 20 miliamperes. E aí, você vai utilizar para o controle de válvulas proporcionais, inversores de frequência, indicadores e conversores de corrente e pressão, tá? E aí, quando a gente fala sobre um mapeamento de entradas e saídas, nós sabemos que para entradas, né, utilizamos o conceito de byte. Então, o byte 0 geralmente vai ter 8 bits, ou seja, 8 ali canais de bits para você estar ligando as suas entradas. Então, se eu tenho o byte 0, tem um byte 1, e a nomenclatura dele vai ser o seguinte: se for entrada, vai ser I, o próximo número vai ser o endereço do byte e o próximo vai ser o endereço do bit. A mesma coisa nós vamos utilizar para a saída, porém a saída, a letra que nós utilizamos é a letra Q. Então, se for, por exemplo, Q0.0, significa que é uma saída e o 0 vai representar o byte 0 e o outro 0 vai representar o bit 0, tá? E aí, quando nós falamos de tipos de dados, para efetuar um programa, é necessário conhecer o tipo de dados que o programa irá manipular, com o objetivo de saber como trabalhar com os mesmos, né? Então, com o CLP, num sistema computacional, é necessário conhecer a origem dos dados, o tamanho dos dados, o tipo de dados e a utilização desses dados para a sua programação. Então, de forma resumida aqui, nós temos aqui, por exemplo, um bit, é somente um número que vai estar ali dentro do meu byte. E aí, se eu tenho 2 bytes, né, eu vou ter uma word, que uma word vai ter 16 bits. Um nibble, né, vai ter ali 4 bits. Uma double word vai ter 16 bits. Então, aqui são formas de você trabalhar de acordo com aquilo que você estiver programando dentro do seu processo, tá? Então, geralmente, nós temos dados de entrada físicas, saída físicas e memórias. Para entrada, né, física, nós utilizamos porcentagem I ou porcentagem IX. Se for byte, porcentagem IB. Se for uma word, seria uma IW, porcentagem IW. Se for para saída, é a mesma coisa, porém a letra que vai estar identificando se é entrada ou saída. Então, no caso, se for um bit, vai ser porcentagem QX. Se for um byte, porcentagem QB. Se for uma word, porcentagem QW. A mesma coisa utilizamos para memórias internas ali do CLP. Porcentagem MX, porcentagem MB e porcentagem MW, ok? E aí, você tem basicamente as linguagens, os tipos de dados sendo acionados aqui.
Então, os dados alocados na memória. Então, você consegue ver por uma lista aqui de entradas e saídas de imagem, você consegue ver qual que está sendo acionado de acordo com o seu programa que você estiver utilizando, tá? E aí, vamos falar sobre o software de simulação que podemos trabalhar, tá? Então temos o software de simulação FluidSim, você consegue fazer alguns circuitos pneumáticos e eletropneumáticos e fazer algumas integrações. Então ele é bem interessante para isso. Temos o software Automation Studio, que ele tem a mesma função, porém ele tem alguns elos de programação mais avançados também. Então é uma alternativa ao FluidSim. Temos o software Cyrus Mechatronics, que é já da plataforma Festo, que ela vai simular ambientes ali de montagem chamados MPS, ou seja, seria um Manufacturing Process System. Seria basicamente células de manufatura, de sistema de manufatura, que você pode ter um robozinho, pode ter um processo, e tudo isso controlado por CLP. É uma alternativa para você programar também CLP e se desenvolver. Temos aqui o Siemens NX Mechatronics Concept Design, que nada mais é que um software 3D que você vai modelar o seu conjunto mecânico, vai criar sinais de entradas e saídas e vai comunicar com o CLP. E aí você consegue controlar esse ambiente 3D, tá? Temos também o software 3D Experience, que também vai fazer a mesma função do NX. Temos também o Factory.io, que é o software que você consegue fazer a simulação de uma fábrica. E aí de lá você vai puxar entradas e saídas e vai conseguir programar através de um CLP ali, trabalhando de forma com protocolos, protocolo Modbus, protocolo OPC-UA, para você controlar um dado processo, beleza? E aí, para programar o CLP, nós temos basicamente a programação baseada em Codesys, tá? Boa parte dos fabricantes utiliza isso, a programação ali em Codesys. E temos outro que seria o TIA Portal, que é um software de programação dedicado a Siemens, né? Então, eles criaram seu próprio software e aí, querendo ou não, boa parte da parte da automação aqui, né? No Brasil, nós utilizamos o TIA Portal. Então, temos essa possibilidade também, mas o Codesys também tem se expandido bastante. Boa parte das empresas, como por exemplo aqui a Schneider, utiliza aqui o Codesys como plataforma de programação. E lá você pode programar de acordo com a norma IEC, né? Então, e aí falando um pouquinho para poder finalizar, a norma IEC 611/31, principalmente aqui na parte 3, que é a linguagem de programação estruturada do software, linguagem e execução de programas. Então, para a gente fechar esse assunto, né? Basicamente, para você programar em CLP, você tem 5 tipos de linguagens. A linguagem T estruturado, que nada mais é do que uma linguagem que se assemelha à linguagem C. Temos a linguagem lista de instruções também, que é bem parecida com a linguagem C, né? Temos também a linguagem Ladder, que para quem já programou a parte de elétrica, né, de circuitos elétricos, ele consegue programar de certa forma bem, ou seja, tem uma melhor atuação nisso, né? Então ele consegue atuar de forma mais rápida porque ele já tem um ensinamento de como foi a lógica de diagrama elétrico, tá? E ela, querendo ou não, é a mais usual. E aí temos a linguagem também gráfica, que seria o FBD, e a linguagem CFC, que é através de fluxos e bloquinhos, tá? Que são conectados por meio de linhas para você determinar a sua programação. E por último, temos a linguagem Graph7, que é a Sequential Function Chart. É uma linguagem gráfica indicada para operações sequenciais, descrevendo atividades paralelas e até mesmo alternativas, tá? Então, dentro desse resumo complexo aqui que nós mostramos, tá? O CLP, ele está sendo muito utilizado aí na indústria, sempre foi, né? Ele é um elo de confiança ali para poder controlar um processo. Ele é como se fosse um PC, né? Um computador, só que no caso é destinado sim à parte operacional, à parte de processo. Ele vai estar ali, ter uma inteligência, vai ter uma robustez para poder controlar esses processos. E quem programa eles? É você, usuário, né? Até mesmo programador de CLP,
que está aqui aprendendo, que querendo ou não, vai conseguir controlar esses processos de uma forma eficiente. Então, espero que você tenha gostado e te vejo nas próximas aulas. Até mais.